Qual você acha que é o maior defeito da nossa geração para não dar certo? O que você mais identifica nas suas palestras, que as pessoas chegam até você? O maior defeito de todas as gerações é ser escravo do medo. O nosso convidado de hoje, ele é escritor, conferencista, ouvidor, curador da ONU, professor de uma universidade lá na Califórnia e também muito conhecido pelo Mastermind. Eu queria convidar aqui o nosso querido convidado, o Jamil Albuquerque. Vem pra cá! Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Olha, inclusive, vocês estão vendo desde o começo do programa, tem um livro aqui, ó. Tá, vou cortar pra tua câmera. Dá um close aqui, por favor. Virei. Esse livro aqui, tá aqui na minha mesa desde o começo do programa, é o livro do Jamil, A Arte de Lidar com as Pessoas. Um dos, né? Um dos, né? Um dos vários livros. Eu ia trazer o meu livro que eu tenho, dele que eu ganhei, que eu já li 2 vezes, mas a minha irmã está lendo, por isso eu não trouxe. Que notícia boa. O livro está em São José dos Campos, numa hora dessa. Legal. Jamil, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Eu é que agradeço a gentileza, Marral, de estar aqui com você, com Vivi. Olha, muito prazer estar com a audiência de vocês. E que astral maravilhoso aqui, esse ambiente. Muito bom. Obrigada, nós somos divertidos. É verdade. Aqui na nossa água, aqui não é água. Inclusive, mandar um super beijão pro pessoal da campanha Meu Arthur. Como vocês sempre sabem, nossas canequinhas são da campanha Meu Arthur, sempre torcendo para ele alcançar logo a cura e vai alcançar, se Deus quiser. Já tivemos, tá tendo vários avanços, né? Olha que coisa boa. Estamos no caminho. Jamil, pois não. Cara, na hora de te apresentar, escritor, conferencista, ouvidor, convidado da ONU. Primeira coisa, cara, o que é um ouvidor convidado da ONU? A ONU, ela convida algumas pessoas ligadas a algumas instituições para alguns eventos anuais que ela tem. A ONU congrega hoje 196 países do mundo. Ela reconhece 208 países no mundo, mas são associados 196 países. Então, é uma instituição que ela faz eventos para os países. Mas algumas vezes faz alguns eventos e convida instituições para prestigiá-los, para participá-los e para avaliar esses movimentos. Eu tive a honra de ser convidado pela ONU, através da Fundação Napoleão Hill, para participar do ECOSC, que é um encontro para geração de emprego e trabalho digno para as nações. Tinham 76 países lá pertencendo, participando. Que países são esses, Marral e Vivi e telespectadores? São países que ainda não entraram naquele processo de pleno emprego, de desenvolvimento pleno. Tem o G20, que faz acontecer, e tem os outros países. Claro que muitos países pequenos aqui da América Central, e muitos países lá da África, países lá da Ásia. E aí, em um determinado momento, você pode fazer alguns pronunciamentos. Eu fiz alguns pronunciamentos. E a essência de geração de emprego digno, de trabalho digno, é a liderança, que é o meu foco central. E por isso é que eu fui indicado pela Fundação Napoleão Hill. Que legal. Eu reparei que na hora que você chegou, o Rafa tocou uma música que agora que eu me toquei. O que você tocou aí na hora que eu chamei ele? É uma música do Jamil e Uma Noite. Jamil, entendi. O Rafa me lembrou New Orleans. Nunca mais esqueci aquela noite em New Orleans. Jamil, uma pergunta que você deve ouvir muito, mas uma pessoa que faz o que você faz, porque, vê se eu estou correto, se eu puder resumir tudo que você faz em uma frase, seria ajudar as pessoas a se autoconhecer e descobrir ao extremo o próprio potencial dela. Estou correto? Perfeitíssimo. Legal. Eu estudei o convidado. Resumindo, E muito bem. Resumindo, a gente quer aprender a ficar rico. Exato. Ou melhor, ficar rico. E a pergunta que com certeza você mais ouve, e é um clichêzão mesmo, vou começar fazendo com essa pergunta, porque eu acho que através dela a gente vai chegar num monte de coisa. Qual o segredo do sucesso?
Boa pergunta. Aliás, é a enquete de hoje, tá, gente? Tá a enquete no ar lá na minha página, na página do Marral. Qual o segredo do sucesso? Qual é o segredo do sucesso? Qual é? Vivi, Marral, Rafa, é assim, uma coisa pode se afirmar categoricamente. O segredo do sucesso sem trabalho continua sendo um segredo. Ou seja, não há possibilidade de ter êxito, ter triunfo sem trabalho. Olha que legal, Daliane Eduardo respondeu justamente isso. Trabalho. Trabalho. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Na vida real não acontece. Então, o sucesso, ele não tem uma fórmula mágica, mas ele tem pistas. Ele deixa algumas pistas. E é por isso que eu venho, ao longo da minha vida, me dedicando a fazer as pessoas encontrarem essas pistas. Por que que isso aconteceu e por que que eu me dedico a isso? Eu sou professor universitário e eu acabei deixando a cátedra, deixando a universidade para me dedicar à nossa fundação. Porque eu li um livro há 40 anos atrás, exatamente 40 anos, que foi em 1977, quando eu conheci a obra de Napoleão Hill. E isso teve um impacto muito grande na minha vida, porque, baseado naquele livro, eu fiz um planejamento estratégico. Napoleão Hill é um economista. Napoleão Hill é um pesquisador, Vivi. Ele era jornalista, colega de vocês, e aos 25 anos ele foi entrevistar o homem mais rico do seu tempo. Rockefeller. O senhor, na época, era o homem mais rico daquela época, chamava-se Andrew Carnegie. Ah, é? O milionário do aço americano. E desta conversa nasceu um projeto de descobrir por que que as pessoas eram bem-sucedidas, por que que algumas pessoas tinham sucesso e outras não. E nessa conversa nasceu esse compromisso e nasceu um grande projeto. E esse milionário deu 3 cláusulas no contrato que nunca foi assinado, um contrato apenas acordado. Ele disse o seguinte: primeiro, tem que durar 20 anos essa pesquisa. Porque uma coisa é você fazer sucesso um ano, outra é sustentar o êxito, o triunfo ao longo de uma jornada, ao longo de uma vida. Segundo, eu vou dar a você uma carta de apresentação para que você seja recebido por grandes homens. Lembrando que nós estamos falando do início do século XX, onde a economia era permeada pelo mundo masculino. Hoje as mulheres já ocuparam substancialmente o espaço. Ele disse: homens bem-sucedidos não perdem tempo. Eles sabem administrar o tempo e só te receberão se você tiver uma boa pauta. E esta é já uma das grandes pistas do êxito. Se você quiser ser grande, tenha pauta, tenha roteiro, saiba onde você quer chegar. Terceiro, ele disse: eu te ajudarei a custear os 3 primeiros anos de despesas dessa sua pesquisa. Se daqui a 3 anos esta sua pesquisa não lhe render dinheiro, não der retorno financeiro, abandona isso e vai cuidar da tua vida. Porque o dinheiro é a seiva do mundo material, assim como a fé é a seiva do mundo espiritual. Não há possibilidade de fazer o mundo girar sem dinheiro. Sem dinheiro, nós ainda estávamos morando dentro das cavernas e morrendo aos 30 anos, porque não tínhamos encontrado nem a cura através da penicilina. Então, ele disse: se não gerar dinheiro, abandone. Ele passou 20 anos pesquisando, ele pesquisou 16 mil empresários. Ele listou, foi o primeiro homem a fazer a lista das 500 maiores fortunas do início do século XX. E os 45 homens mais ricos do seu tempo foram seus amigos pessoais, e aí então entrou Rockefeller, era amigo pessoal dele, Henry Ford, Thomas Edison, Vanderbilt, Firestone, Graham Bell, foram pessoas que conviveram com ele e ajudaram ele a elaborar a maior metodologia e filosofia de influência de líderes e empreendedores no mundo inteiro. E como em 3 anos ele começou a obter retorno na pesquisa? Porque daí ele começou a apresentar e ele lançou uma revista. O ano que começou foi em 1908. Em 1912, ele lançou a sua primeira revista. Aí uma revista pessoal, porque ele trabalhava também em jornais em Chicago. E aí ele lançou uma revista e essa revista foi um grande êxito. Que legal. Chamado Gold Rules Magazine. Daí a primeira dica, Marral, vamos lançar uma revista com falando os as bambambãs fortunas de Ribeirão das Preto, pessoas. Sertãozinho Pronto. e região. Se nós Tá soltar aí. os Recebam-nos. bambambãs de Ribeirão Preto, Sertãozinho e região, metade vai ser preso.
Se for Brasília, 99% vai ser preso, porque Não, falar de onde veio de todo mundo já aí. temos um para pesquisar, Né? está tudo gravado, já me Albuquerque. Mas ele, assim, para completar em um minuto, ele no final de 20 anos, ele lançou um livro com o resultado desta pesquisa, um livro de 1.080 páginas, que é um dos livros mais influentes do mundo. 1.080 páginas. 1.080 páginas, que é o livro A Lei do Triunfo. E como 1.080 páginas era realmente muito grosso, ele escreveu uma síntese e lançou desse livro chamado Quem Pensa Enriquece. Ah, sim. E o livro Quem Pensa Enriquece é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia Sagrada. Dos 10 livros mais vendidos do mundo, começa com a Bíblia Sagrada, os livros sagrados, o primeiro de negócios é o livro Quem Pensa Enriquece. Se você quiser, se o telespectador quiser pesquisar, quem é que fez essa pesquisa e apresentou aqui no Brasil foi um programa chamado Conta Corrente da Globo News. Vai lá, fevereiro de 2014, tem essa pesquisa. Essa é outra técnica, outra dica. Lembre-se, se você quer estar entre os bem-sucedidos, duvide sempre do que você ouve. Sempre. Não seja um crédulo qualquer de que tudo que te dizem você vai acompanhando como se fosse uma Maria, vai com as outras. Duvide. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, analise o que você ouviu. Coloque teu filtro, os teus critérios. E o terceiro passo, só depois haja. Então vai, pesquisa, veja se tem evidência, se pode ser comprovado, porque falar qualquer um fala. Até papagaio fala. Qual que é o maior erro que você vê as pessoas cometerem? Por exemplo, falando disso, porque muita gente, o brasileiro, eu acredito que nós somos pessoas que são empreendedoras no sentido de vontade de empreender. Tem muita gente que tem medo, mas vontade todo mundo tem. Às vezes na escola vende uma trufa para ajudar a pagar o ônibus, enfim. Cada um sempre tenta fazer alguma coisa, mas muita gente não dá certo. Óbvio, qual você acha que é o maior defeito da nossa geração para não dar certo? O que você mais identifica nas suas palestras, que as pessoas chegam até você? O maior defeito de todas as gerações é ser escravo do medo. Assim como o segredo da mente milionária, você pode dizer que eu não quero ter essa medo. frase amanhã postada no meu Facebook. O maior defeito de todas as gerações é ser escravo do medo. Porque o medo aprisiona o ser humano, o medo escraviza o ser humano. Eu perguntei para o governador de Santa Catarina, na época, eu perguntei a ele, eu disse, governador, qual a maior qualidade de um líder público? Ele disse, não ter medo. Ou seja, você ocupa o espaço. E o segundo, talvez, nós possamos colocar, Marral, como a pessoa não saber lidar com o fracasso. Porque o poder do fracasso é extraordinário. O processo da inovação, a ciência, a evolução, a inovação está em saber conviver com o fracasso. Jamil, olha que legal. Curiosamente, cara, pra você ver como o mundo é coincidência. Esse final de semana eu comprei um livro, lá estava tendo Black Friday, foi engraçado, porque eu fui no shopping com meu pai e com meu primo, e aí a gente estava andando lá no shopping, a gente foi fazer outra coisa, não fomos lá para comprar, mas estava lotado de gente na frente de uma loja, e aí tinha uma televisão grandona, o vendedor já chegou, compra essa TV, tá muito mais barato do que deveria estar. Aí a gente já ficou meio, nossa, será que compra, né? Uma oportunidade, ano que vem tem Copa do Mundo, né? Acabei não comprando. Na loja do lado era uma livraria. Eu saí, entrei na livraria e comprei um livro chamado Quem Pensa Enriquece, do autor Napoleão Hill. Olha, você comprei sábado. Você comprou o livro que poderá impactar a sua vida. Sim, já estou começando a ler. Esse livro é fenomenal. E aí, olha, pra você ver como que as coincidências... Não é à toa que caiu do Jamil, faz tempo que a gente quer trazer ele aqui, cara, faz mais de mês. Já. Ele viaja, fica pelo mundo, né? Cada dia que eu falo com ele, a gente tá fala, no lugar eu tô na mundo. Europa, tô nos Estados Unidos, tô no Brasil. Pra chegar em Ribeirão, capaz daqui meia hora eu já pegar um Quando avião. eu crescer, eu vou Então tem que ser aproveitar, tem que sugar o que dá pra sugar agora que ele tá aqui com a gente. Você sabe que esse ano nós andamos fazendo lá um levantamento, eu fiquei pouco mais de 5 ou 6 finais de semana aqui em Ribeirão Preto. Jesus. Aí, tá vendo? E esse final de semana, curiosamente, eu fui para São Paulo, eu estava num congresso, também gosto bastante dessas coisas, e eu tive uma palestra com o Cafu. O Cafu, jogador de futebol que levantou a taça.
E você falou que o medo é uma das coisas que mais impedem, e o fracasso também. O Cafu, ele comentou na palestra dele, muito bom palestrante, inclusive indico aí os empresários que quiser contratar o Cafu, depois você me dá uns 10%, tá? Ele falou que ele foi reprovado 9 vezes na peneira para ser jogador de futebol. E na 10ª ele passou e aí ele entrou, né? E ele fala, gente, vocês ficam recebendo não, era uma palestra para vendedores, vocês ficam recebendo não, vocês ficam chateados toda vez que vocês recebem o não. Cara, eu ouvi 9 vezes não. E eu entrei na 10ª vez, eu só precisava de um sim. Dane-se os não, eu só precisava de um sim. Na hora que veio o sim, eu entrei, virei jogador profissional, me aperfeiçoei e fui campeão do mundo e levantei a taça, cara. Hoje, a taça. pode acontecer o que for, eu tô marcado na história do mundo. Ele foi o homem que levantou a taça. Né? Pra você ver, o não é tão ruim. O não ele te aperfeiçoa para chegar ao sim, não é isso? Ele te testa. O não te testa. Você vai encontrar uma história bonita no livro Quem Pensa Enriquece, de um profissional que pegou a pior região para vender e ele ia todo mês visitar um cliente, não vendia. Passaram-se 8 meses, no 8º mês o cliente olhou para ele e falou assim, mas você é um chato. Você vem toda vez aqui, eu digo não, você não cansa de levar? Não. Ele falou, jamais, como é que eu vou cansar de levar? Não, eu estou aqui aprendendo com o senhor. Quanto custa um curso para eu lidar com um cliente difícil? Bastante, aqui eu venho de graça. Aprenda a lidar. É verdade. É um cliente difícil. Agora, o não, ele te aproxima do sim se você tiver compreensão. Qual a diferença entre a teimosia e a persistência? É o caminho. É o caminho. Porque o persistente, ele tem o projeto do destino. E com o projeto do destino, às vezes o caminho não é o adequado. E ele encontra outro caminho para chegar no destino, porque ele sabe o que ele quer. E quando você encontra o teu destino, aquele momento que você fica cara a cara com o seu destino, é o momento que você não volta mais atrás. Você vai fazer esse caminho acontecer. Agora, esta descoberta não é uma tarefa tão simples assim. É isso que eu ia perguntar. Como a gente sabe a hora que a gente está face a face com o destino? Tipo, nossa, agora é meu caminho. Eu imagino que deve vir uma felicidade completa. É quando as coisas começam a dar certo, eu acredito. Você tem alguns momentos, algumas perguntas a fazer a si mesmo para chegar a esse momento do seu destino, encontro com o seu destino, esse momento que é um despertar. Agora, qual é o caminho, Vivi? Qual é a forma de encontrar? É encontrar o seu propósito de vida. Então, você tem 3 passos que você deve olhar. Primeiro, olhe um pouco para a sua vocação. Porque tudo na vida que a gente fizer gostando é mais fácil, não é isso? Tudo que a gente faz na vida gostando é mais fácil. Agora, nem sempre você vai fazer aquela frase que diz encontre o que você gosta e nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Não é tão verdadeira assim. Porque você mesmo um mar de rosas tem espinho. Então, você vai encontrar dificuldade. Agora, se você gostar, vai ser mais fácil de fazer. Então, olhe um pouco para a sua vocação. Segundo, olhe um pouco para o mercado. Não adianta você gostar de vender geladeira e morar lá no Polo Sul. O mercado não tem absorção daquele produto, você pode até gostar, mas não vai ter absorção. E o mercado é um ser que ele é instável. Essa instabilidade, se serve, absorve, se não serve, ele não absorve. E terceiro prepare-se. Prepare-se. Ou seja, invista no seu desenvolvimento pessoal, que daqui a pouco você vai encontrar o teu propósito de vida. O que é o propósito de vida? É quando você começa a olhar e ver em todos os lugares aquilo que você quer fazer na vida. Encontrou essa missão, encontrou esse propósito, aí fica um contentamento no caminhar. Porque você levanta de manhã sabendo para onde você vai. Quer dizer, aqui já demos um start, né, chefinho? Sim. Aqui já estamos no caminho. Ô, Jamil, a gente vê o livro, você talvez deva conhecer, O Segredo da Mente Milionária. Conheço o Ecker, é meu amigo. Ah, é? Tivemos juntos Manda 3 um salve vezes. Pra ele, velho. Faça um salve. O Ecker, uma alma não salve. Tivemos 3 vezes juntos, eu e o Ecker. Ele fala assim que... Óbvio, o próprio título do livro já fala, já entrega, né? É muito bom. É a mente milionária. Muito bom. O homem não vendeu 3 milhões de livros porque o livro é ruim. É porque o livro é bom. O livro é fenomenal. E ele fala no livro que o problema que as pessoas têm, que o ser humano tem, não é tipo se você nasceu pobre, se você nasceu rico, se você
é feio, se você é bonito. O que diferencia a pessoa rica da pessoa pobre, da pessoa bem-sucedida da pessoa mal-sucedida, está aqui dentro. Por exemplo, é você ser positivo, é você ter planejamento, é você estudar e você reconhecer o teu potencial. Basicamente é o que você faz, o teu trabalho. Nós somos todos filhos e herdeiros de Napoleão Hill. Sim, né? Todos nós somos descendentes de Napoleão Hill, porque Napoleão Hill fez no início do século XX a maior pesquisa sobre comportamento. O que se fala aqui sobre programação neurolinguística, a fonte é Napoleão Hill. O que o próprio Anthony Robbins, que é o grande mentor do hacker, são amigos pessoais, aliás, uma das vezes lá na Itália, em Rimini, que eu estava lá, chega de helicóptero o Anthony Robbins lá na palestra, no trabalho do hacker. Nossa. Então, para você ver o relacionamento que os dois têm. O Anthony Robbins diz, nós somos filhos de Napoleão Hill, nós somos descendentes de Napoleão Hill. E é um livro, e é um autor do começo do século passado, que é atual até hoje, né? Ele continua vivo como se fosse um autor que estivesse na plena força e vigor da sua produtividade. Você é presidente do Instituto Napoleão Hill no Brasil. É isso, né? Instituto. É fundação. Fundação Napoleão Hill no Brasil. Qual é a função da Fundação Napoleão Hill? Manter viva a filosofia de Napoleão Hill. Essa é a função. Agora, eu tenho também uma empresa chamada Mastermind, que é filiada à Fundação Napoleão Hill aqui do Brasil e filiada à Fundação Napoleão Hill lá dos Estados Unidos, do qual eu sou conselheiro. Faço parte da Fundação Napoleão Hill. Hoje no Brasil você é presidente. Eu presido a fundação aqui na versão portuguesa e que detém a marca Mastermind. E aí ela é uma franqueadora da metodologia. Nós estamos hoje em 23 estados brasileiros, são mais de 180 franqueados. Nós hoje já estamos em Portugal. Em Portugal são 8 franquias. Ou seja, a marca já ganhou corpo e tamanho internacional. E vamos falar, você também é escritor, né? Esse livro aqui, quantos livros você tem, Jamil? Eu tenho 6 livros. 6 livros. Esse aqui é um livro que você gosta muito. Esse livro aqui, ele é best-seller, né? Esse livro é um livro que é o primeiro livro que eu lancei sobre uma das leis do êxito de Napoleão Hill. E esse livro já me levou para o mundo inteiro. Já me levou para a Europa, me levou para a África, já me levou para o Jalapão. Você já ouviu falar no Jalapão, Marral? Não. O Jalapão é um deserto que nós temos no Brasil. Ah, é? Nós temos um deserto no Brasil chamado Jalapão. Ele tem um diâmetro de em torno de 400 quilômetros. Sério? Tô boba. E o deserto do Jalapão, tem 3 municípios dentro dele, 400 quilômetros. É o único lugar do planeta que tem o capim dourado, que é aquele que faz joias. Né? O pôr do sol no Jalapão é como você olhar um imenso campo de ouro. É uma das cenas mais maravilhosas do planeta. E esse livro me levou para o Jalapão, lá para o deserto brasileiro. A moral do cara. Esse livro, quantas cópias já foram vendidas desse livro? Essa é uma edição especial de 150 mil exemplares. No Brasil, você já vendeu 150 mil exemplares só desse livro? Só no Brasil, fora Portugal e na África. Gente, olha isso, o cara aí realmente é um monstro, E tá aqui pertinho da gente. 150 mil exemplares, cara. Parabéns, verdade. Obrigado. E olha a moral do cara de novo. Olha o prefácio quem fez. Augusto Cury. Doutor Augusto. Foi mal aí, tá, velho? Querido. Sem maldade. Um pouquinho desse mel aí. Um pouquinho desse mel aí, porque eu vou começar a escrever um livro hoje, gente. Vocês vão ver. Com certeza é uma boa ideia. Porque é a melhor maneira, Marral, de você pegar o teu pensamento, estruturar o teu pensamento, defender uma tese e apresentar alternativas para quem vai ler. Eu te ajudo, chefinha. A gente pode fundar um Instituto Marral, que é filiado ao Mastermind, que é filiado ao Napoleão Hill. Fundação Napoleão Hill. Demorou. Fechou. Demorou. Estamos aqui. Gente, é o seguinte, ainda tem muita coisa para falar aqui com o nosso convidado, mas a gente tem que sair, fazer um break e a gente já volta, tá bom? Então a gente volta já, não sai daí. Tudo mais que o mundo, isso você deve saber. Que bem maior que o universo é o meu amor por você. Que legal. Ai, que bonitinho. Eu adoro essas músicas românticas. Essa música tá no meu CD, viu, Marral? Esse CD é sua? É Mentira. sua? Eu fiz ela com 13 anos. Ela é bem infantilzinha, Você mas fez tem um pra quem? refrão chiclete. Cara, na época eu tava namorando a minha primeira namorada, mas não foi pra ela. What? É verdade. What the O quê? hell? Ah lá, mas Não, na verdade foi pra Minnie ninguém. Mouse. Aí, ó, tá igual, é verdade. Mini...
Na verdade, não foi pra ninguém. É sério, sua, não. é Faz de sério. novo, faz de novo. Canta o trechinho, vai. Faz de novo. Mais que tudo, mais que o mundo, isso você deve saber. Que bem maior que o universo é o meu amor por você. Rapaz. Ai, que lindo. Parece música de filme da Disney, não parece? Parece jingle. Parece música de filme da Disney. Ó, o pessoal aí, ó, tem o nosso WhatsApp. Coloca aí na tela. O pessoal tá mandando salves aqui. Eu queria mandar um super salve pro Edson. O Edinho lá, tá lá em... Ô, Edson, fala que cidade você tá. Eu sei que ele tá em Minas. Aí tá assistindo o programa lá de Minas. Também mandar um salve pro Murilo Moreira, que tá em Pontal assistindo o nosso programa. Olha, gente, isso aqui, tamo bem, tamo em Tamo Ribeirão, bem, Sertãozinho, tem um monte de Pontal, boa noite Minas aqui Gerais. também, ó. Marcos José Ferreira, boa noite, meu querido. Pedro Vitor, boa noite, galera do Fala Marral. A Lohane disse assim, ó. Putz, esse programa tem que ser todo dia. É. Dâmara Spanger está assistindo a gente, direto da Flórida, diz que você é top demais. Que Um beijo, isso, hein? te amo. Vamos lá, vamos voltar aqui à entrevista, porque eu tenho que aproveitar o Vamos. máximo esse convidado, né? Lembrando você que ligou sua TV agora, você que está assistindo a gente, o nosso convidado é o Jamil Albuquerque, ele é palestrante, conferencista, presidente da Fundação... Fundação? Acertei. Da outra vez eu falei isso tudo. Da Fundação Napoleão Hill aqui no Brasil e também presidente do Mastermind. Vamos falar sobre Mastermind? Mastermind é uma empresa que... Qual é a função? O nome já é sugestivo, né? Qual é a função do Mente Mastermind? mestra. Exato. É o poder que você tem dentro de você. É. E qual é a função? Quais são os assuntos que vocês abordam através dessa empresa? Marral, o Mastermind é uma marca de treinamentos no Brasil e nos países De alta performance. Da língua portuguesa e de alta performance, filiada à Fundação Napoleão Hill, que utiliza a metodologia Experiential Learning criado por Napoleão Hill, baseado em 17 comportamentos empreendedores que ele, depois de 20 anos, ele descobriu que tinha alguns comportamentos em comum as pessoas empreendedoras, que tinham uma vida acima da média, acima da mediocridade, que deixavam um legado, que colocavam ideias em pé, que faziam as coisas acontecer. Ele pegou essa pesquisa toda e criou uma metodologia para desenvolver esses comportamentos empreendedores. Ele listou 17 comportamentos empreendedores que, independente se a pessoa está aqui no Brasil, se está lá na América do Norte, se está na Ásia, se está na África ou na Europa, se a pessoa tiver esses comportamentos empreendedores, ela vai estar entre os bem-sucedidos da sua geração ao longo do tempo. Agora, pelas leis da estatística, pouquíssimas pessoas nascem com isso pronto. Aliás, nada na natureza nasce pronto. Precisa ser desenvolvido ao longo do tempo. Entendi. Então, nós somos os herdeiros dessa metodologia e fazemos isso no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tem como citar algum dos comportamentos para a gente anotar aqui? Tem. E talvez eu possa falar de 4 aqui que são os clássicos e talvez resumo. O primeiro é a definição de propósito. Porque quem define o seu propósito de vida, ele vai enxergar o seu propósito em todos os lugares. Ele tem uma proteção para o futuro. Quem tem um propósito caminha com mais segurança ao longo da vida e o propósito sustenta todos os objetivos e todas as metas. Então, a definição de propósito altera a rota de um ser humano quando ele sabe o que quer. Não é por acaso que todos os especialistas em comportamento humano são unânimes em afirmar que quem sabe o que quer vai mais longe. Resumindo, aquele cara que no último ano abriu uma barraquinha de feira, abriu uma pastelaria, aí depois fechou, aí ele pegou e virou música, aí parou de virar música, aí pegou e entrou no multinível, aí parou de virar multinível, aí pegou e virou outra coisa. Esse cara é o famoso cara que não tem um propósito ainda, que não sabe o que quer. O exemplo que você deu, também, se você pegar um fio condutor, ele é alguém de negócios. Então, esse exemplo... É um empreendedor, está tentando. Para ele está faltando direção. O que precisa definir? Ele definiu o propósito, faltou agora o segundo passo, que é a definição de objetivos. Ele precisa saber definir critérios para ser específicos, traçar metas inteligentes, metas que sejam bem organizadas. Que é muito comum, cara. Tem muita gente assim. Falta a ele uma direção. Porque quem tem o propósito, vai nascer as metas, vai nascer os objetivos. Como fazer isso? Tem critérios. Se não tiver critérios, vai ficar borboleteando. Quais seriam, rapidamente, critérios? O critério primeiro é que seja possível.
Segundo é que seja adequado. Depois é que seja realizável dentro de uma métrica de tempo. Depois que seja específico. Não, peraí, que seja e possível. Tá gravado, a gente assiste depois. Lili. Depois que seja monitorado, né? Para ele Entendi. poder fazer. Terceiro é o Mastermind Alliance. O que quer dizer isso? Aliança de mentes. Mahal, Vivi, Rafa, se você tem um propósito, você precisa colocar as pessoas debaixo dessa mente mestra. Porque maior que uma pessoa é uma ideia. As pessoas passam, as ideias ficam. Então, se você tem esse propósito e consegue unir as pessoas em torno dessa ideia, você começa a somar forças. Aliança. Me diga com quem faz alianças e eu direi quem você Onde se você vai tornará, chegar. qual é o tamanho que você vai ter. Quer dizer, olha É? aqui, Rafa, Mahal, eu, com a assessoria do Isso. Jamil. Fechou. Você está no Outra caminho aliança, certo. tamo dentro, Outra tamo dentro. aliança. O quarto passo é a milha extra, o quilômetro extra, o fazer mais que o combinado. Pessoas bem-sucedidas sempre fazem mais que o combinado. Sempre fazem mais que o combinado. E o quinto, para fechar aqui essa pequena proposta que a Vivi nos lançou, é a fé aplicada. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm uma fé traduzida em ações. Essas Entendi. Não pessoas têm ficam uma, só na têm uma cabeça. força interior muito grande, elas são movidas por uma energia interna extraordinária. Não adianta só rezar, Isso tem que pôr o cajado pro mar abrir. tem que botar o cajado Sair de para casa o e mar colocar o abrir. cajado. É isso Essa mesmo. é a frase. Deus abriu o mar, mas se você não atravessasse, o mar se fechava de Ô, novo. Jamil, ó, tem gente Hã? aqui no WhatsApp, ó. Mahal, parabéns pela entrevista. Ele com o Jamil. Ele é um mestre. Manda um abraço fraternal para ele. Rogério Rodrigues de Sertãozinho. Retribua o abraço. Tá retribuído aí, Rogério. Rogerião. Tá bom? O pessoal que quiser continuar mandando mensagem pra gente no WhatsApp, põe o WhatsApp na tela aí. Deixa bastante tempo o WhatsApp, tá, pessoal? Não precisa tirar, não. Deixa o pessoal mandando, alterna aí com o Facebook aí. Rapaz, fala da comida que o tempo está Pessoal acabando. participa. Por falar nisso, obrigado, Vivi. Fiquei sabendo que nós temos uma encomenda aqui que tá chegando pra nós. Chegou o nosso delivery. Não, Tem e o vinheta, aroma tem tá vinheta. uma delícia. Tem vinheta agora? Tem Se tiver, vinheta? solta a vinheta. Solta essa vinheta aí. Ai, que bonitinho! Chegou! Rapaz, olha que legal, ó. Olha que Ei, Jamil, gostei de você, Jamil. Quando você vem, o pessoal resolve mandar uns treinos gostosos pra nós, cara. Não, e o aroma, gente. Não tá gostoso Rapaz, esse cheiro? O pessoal mandou e só não abriram pra eu poder abrir aqui, mas Gente, tá bom. presta Que atenção. É delícia. Maria Salgadeira do Mercadão Novo. Então, se você for no Mercadão Novo, você tem que se deliciar com os salgados e com os petiscos maravilhosos que tem no Maria Salgadeira. O Marral só tá com dificuldade de abrir Vai a casa, falando porque aí, se a Vivi, gente vai vai falando. enrolando. Eu falei, deixa aberto antes. É mas aquela tudo história, bem. como o Jamil falou, eu não vou desistir. O pessoal fechou isso aqui, lacrou, sabe? Fechou. Lacrou. Aí, mas- apareceu uma Aê, faca. Desistir jamais, desistir Exato, jamais. desistiu jamais. Aí tá quentinho, cara. Tá um cheiro maravilhoso, tá tomando o espaço inteiro. Quem foi que mandou o isso aqui cheiro, pra né? gente, Vivi? Tá. Fala Foi aí. o Sandro Abreu. Sandro, um beijo pra você. É o empresário, dono, se encaixa em tudo que a gente tá falando, né, Sandrinho? Maria Salgadeira no Mercadão. Super próspero aí, uma delícia o salgado dele e mandou pra nós. Se você e- tem uma casa de bolo, uma casa de salgado, manda pra gente também que a gente come aqui. É, Gente. e ele tá assim, na crista da onda, né? Porque a alimentação pode mudar todos os tipos de combustíveis, mas não vai mudar a alimentação, que é combustível humano, né? Então, É. A alimentação é coisa de mulher, né? Quem entra nesses dois... Olha que Nesses legal. dois Isso aqui é Coisas de pastelzinho? mulher. vai. Nossa, que delícia, cara. É Olha. pastelzinho com... Ele mandou coisas de bacalhau pra mim, ele disse, porque... Olha só. Eu perguntei se tinha que coisa Jamil. sem carne vermelha. Você quer falar de educação, entrevistar os outros comendo? Não é não, no quadro delivery a gente pode Se tudo. você quiser pegar um Gente do negocinho céu. agora, aí depois a gente come lindo. o... Depois a gente come. Tá? Vivi e Rafa, vocês vão ficar pra depois. Porque tá rolando uma entrevista aqui. Tá bom? Aí, ó. Nossa, aguei, como Que diria minha amiga mineira, delícia! aguei Obrigado pra Maria Salgadeira. É lá do Mercadão? Do Novo Mercadão? do Mercadão Novo. Do isso. Novo Mercadão. Muito obrigado. Se você quiser, é só ir lá. Ó, o telefone tem aqui. Não, pena, gente. Ó, eu vou pegar um salgado pra gente mostrar no close na câmera. A estratégia da menina. Agora entendi. Ô, fome. Tó, Sei. pode levar isso aqui pra você. Ó.
Ó, Pra mostrar mandaram o até a close da pimentinha cor. aqui, ó. Molho de pimenta suave aqui, ó. Dá um close nesse pastel. Olha que delícia que tem É esse dela mesmo, molinho. Aproveita que hoje eu tô de unha Olha, feita. Ó. Que até um molhinho. Pra rolar mordido, ó. Obrigado, tá, Maria? Beijão pra você, obrigado a todos os clientes, são todos convidados a estar... Olha só. Aí você É sacaneou carne, a galera que tá em torra, casa, hein? carne. Aí você sacaneou a galera que tá em casa, hein, Vivi? Jamil, vamos lá. A gente tá com o nosso tempo curto, mas eu tenho coisas que eu quero falar com você ainda. Você acredita que o nosso país, hoje eu acredito que muita gente quer empreender e procura você para poder aprender um pouco mais, né? E eu acredito que isso acontece porque no Brasil, teoricamente, já conversei isso aqui com outro convidado, o nosso país não é um país que educa finanças, não educa empreendedorismo. As pessoas tentam se desenvolver sozinhas ou têm o privilégio de nascer numa família que já tem isso. E para aquela pessoa que está tentando acertar na vida, qual que é a dica que você dá para ele? Vai fazer um curso? Busca conhecimento onde? Porque tem gente que faz uma faculdade e às vezes até erra a faculdade e anda para trás. Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Se ele fizer uma faculdade, ele já fez alguma coisa boa, porque ele vai se orientar no pensamento, né? Agora, se você me pedir uma dica assim que seja power, aquela que a pessoa colocar em prática vai alterar seu resultado, eu diria a disciplina. E tem 3 disciplinas que, se a pessoa tiver ela, o que ela for fazer, ela vai fazer bem feito. É a disciplina do pensamento, é a disciplina do comportamento e a disciplina da execução. Se conseguir colocar em prática isso, qualquer coisa, desde vender água ou construir um edifício complexo, se ela tiver essas 3 disciplinas, ela vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Agora, o que ocorre é que, normalmente, os seres humanos têm atitudes diferentes de suas decisões. E aí essa disciplina do comportamento falha. Vou dar um exemplo. Decide emagrecer e vai lá e come um bolo inteiro sozinho. Ou seja, a atitude foi exatamente ao contrário da decisão. Né, gente? Pois é. Mas aí depende do tamanho da sua decisão. Qual é o tamanho da sua decisão e o que você vai fazer para manter essa disciplina. Essa disciplina de comportamento. Uma vez que você decidiu isso, você tem condição de fazer qualquer negócio e ir para frente e prosperar. Porque o Brasil é a terra das oportunidades. Né? Nós temos 20% do planeta aqui. É um país que, se colocar os 48 países da Europa aqui dentro, sobra todo o sul do Brasil ainda. Nossa. Ou seja, é uma terra de oportunidades. São 220 milhões de consumidores. Nós temos, hoje, mais de 100 milhões só na classe média. Ou seja, altamente consumidora. Nós temos um percentual alto do grupo AA, temos um percentual muito alto. E nós temos uma classe consumidora, D, E e F, porque no Brasil não existe miséria. Nós temos pobreza, é importante deixar claro isso. Não deixa ninguém vir falar abobrinha. Nós não temos miséria, nós temos pobreza. O que significa isso? Nós temos 220 milhões de consumidores no Brasil. Agora, é claro que dinheiro, realização e negócios não fica na mão de bobo nem de despreparado. Então, a dica central, para resumir numa síntese, é: desenvolva-se, invista no seu desenvolvimento pessoal. Combinado. Faremos isso. Eu espero que você que está em casa também faça. Essa semana eu ouvi uma das respostas, das várias que tem, qual é o segredo do sucesso. Eu ouvi uma que era assim: qual é o segredo do sucesso? Você. Tipo, repita, eu sou o segredo do meu sucesso. Pronto. Porque você investindo em você, você vai ter sucesso. Vai ter sucesso. É isso que o Jamil Boa. fala aqui pra gente também. Jamil, obrigado pela tua presença aqui hoje, cara, de verdade. Foi muito gostoso ter você aqui, cara. Eu não te entrevistei, eu aprendi hoje. De verdade, hoje isso aqui foi... Foi uma roda de conversa, né? Eu já Foi. fui numa palestra do Jamil e eu anotei assim umas 4, 5 folhas sulfite direto, tenho tudo até hoje, pego, releio. Quando eu tô lendo o livro também anoto um monte de coisa, é muito apaixonante, gente. Maravilha, Jamil, mais uma vez eu te Mastermind. agradeço. Mais uma vez Eu te é que agradeço. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!